Olá, eu sou a Ária Martins e venho a pedido da plataforma conversar com vocês sobre como escrever uma boa abertura de história. Escrever uma abertura envolvente para uma história é essencial para capturar a atenção do leitor desde o início. Aqui estão algumas dicas para criar uma abertura cativante. Use uma frase impactante. Comece com uma frase inicial que seja intrigante, emocionante, enigmática ou provocativa. Esta frase deve instigar o leitor a continuar lendo. Por exemplo, ela nunca esperou que sua vida mudasse para sempre naquele dia. Crie um gancho. Introduza algo que desperte a curiosidade do leitor ou uma pergunta que precisa ser respondida. Isso pode ser um mistério, um dilema, uma situação incomum ou uma declaração surpreendente. Apresente um personagem interessante. Se a sua história se baseia em personagens, apresente um protagonista envolvente desde o início. Descreva quem são, o que desejam ou o que os torna únicos. Defina o cenário. Pinte uma imagem vívida do ambiente onde a história se desenrola. Use descrições sensoriais para ajudar o leitor a se imaginar no local. Estabeleça o tom. Determine a atmosfera que deseja criar. Pode ser de suspense, comédia, drama, mistério, etc. A abertura deve refletir o tom da história. Utilize diálogo. Um diálogo intrigante no início da história pode ser envolvente. Ele pode revelar informações importantes sobre os personagens ou a trama. Ação imediata. Começar com uma cena de ação ou um evento inesperado pode ser uma maneira eficaz de prender o leitor. Deixe espaço para perguntas. Crie mistérios e dilemas que os leitores queiram resolver à medida que avançam na história. Mostre e não conte. Em vez de dizer ao leitor o que está acontecendo, mostre através de ações, pensamentos e emoções dos personagens. Revise e aprimore. A abertura é uma das partes mais importantes do seu texto. Revise-a cuidadosamente para garantir que seja envolvente. Lembre-se de que uma boa abertura deve ser relevante para a trama, instigar a curiosidade e definir o tom da história. Ela é a primeira impressão que o leitor terá então, dedique tempo e esforço para torná-la impactante. É preciso atrair a atenção dos leitores, é fundamental estimular o interesse dos leitores, despertar o desejo dos leitores. O leitor precisa ter o seu personagem gravado na memória. Isso vai estimular os leitores a ler. Se faça essas 5 perguntas sobre a sua história. 1. Pode atrair a atenção do leitor? 2. Estimula o interesse do leitor? 3. Desperta o desejo do leitor? 4. O leitor pode aprofundar a impressão. 5. Pode levar o leitor a continuar lendo? Se todos os 5 itens acima forem cumpridos, isso significa que estamos escrevendo o início de um futuro brilhante. Pontos principais de um bom início de história. 1. Simplicidade para que os leitores entendam o tema de sua história o mais rápido possível. A história deve ser boa de ler. Apresente-os aos personagens e ao enredo, introduzindo lentamente os relacionamentos e o pano de fundo da história. Em vez de apresentar tudo no início, faça com que algo simples aconteça com o personagem principal, o que levará ao próximo parágrafo. 2. Interessante. O desenvolvimento dos personagens, diálogos interessantes ou eventos curiosos podem ser elementos interessantes de sua história, aumentando o desejo do leitor de saber mais. Agora, vamos falar de erros a serem evitados. Não tenha muitos personagens. Muitas pessoas escrevem o capítulo de abertura e neste primeiro capítulo tem um monte de personagens coadjuvantes, cada um com a sua história, mas o personagem principal demora a aparecer. Isso é um erro. Todos sabemos que o protagonista é a espinha dorsal da história, é o núcleo do romance. Se o protagonista aparecer tarde demais, a abertura for ocupada pelos personagens coadjuvantes. Toda a história ficará desequilibrada e o leitor não terá paciência para continuar lendo. Meu conselho pessoal é que o protagonista seja 2 pessoas e o coadjuvante de 3 a 5. A descrição dos personagens coadjuvantes não pode ser excessiva. Falamos agora da quantidade de palavras dos primeiros capítulos. O
primeiro capítulo não deve ter muitas palavras, assim como cenas. A contagem total de palavras do primeiro capítulo não deve exceder 1.500. Você deve tentar introduzir os elementos mais importantes da história de forma relativamente curta para dar ao leitor tempo para digerir o que está acontecendo e também para deixá-lo em suspense. O número de cenas no primeiro capítulo não deve exceder 2 cenas. Como a contagem de palavras do primeiro capítulo deve ser mantida sob controle, é melhor limitar o número de cenas para garantir que a atenção do leitor não seja nublada. Mudanças rápidas nas cenas podem ser confusas. 2. No início da história, é melhor excluir as tramas que não estão conectadas à linha principal da história. Um romance legível deve sempre fornecer ao leitor o que ele está procurando. Se na próxima parte da história, o personagem principal for para a floresta atacar outro grupo de pessoas, algo que os leitores estavam esperando, eles podem perder a paciência se você gastar muito tempo descrevendo como eles prepararam os materiais e como deixaram suas famílias. 3. Evite produzir informações em excesso. Evite longos discursos no início, pois o excesso de informações deixará o leitor entediado. Você pode descrever pouco a pouco à medida que o enredo avança e as coisas se desenvolvem. A infância ou histórico familiar do personagem principal e outras informações podem ser colocadas nos capítulos posteriores. Se você sentir a necessidade de colocá-las no início, tente adicioná-las ao diálogo, mas mantenha-o simples e conciso. 4. Fácil de ler. Evite erros de ortografia, erros gramaticais, erros de nome, etc., que afetarão a experiência de leitura do leitor. 5. Um parágrafo não deve exceder 50 palavras. As pessoas geralmente gostam de romances da web porque são fáceis de ler. Portanto, se seus parágrafos forem muito longos, isso poderá dificultar a compreensão e reduzir a legibilidade. A abertura de ouro. Dicas para iluminar seu romance. Preparando a emboscada. Especificamente para criar um suspense para todo o seu romance, essa configuração de suspense precisa ser muito sutil. É como um segredo escondido no início. À medida que o desenvolvimento da história é exposto lentamente, até que no final, o segredo será resolvido. Você precisa dar um leve aceno para o fio condutor do livro, a maior pista ou pano de fundo. Por exemplo, muitas histórias usam o segredo, o tesouro, como introdução, e todo o texto trata de como capturar o segredo e encontrar o tesouro, que é a linha principal que percorre toda a história. Por exemplo, O Senhor dos Anéis é um exemplo de uma história que começa com o misterioso anel, que também é uma pista muito importante em toda a história. Lembre-se, a abertura do livro é chave para capturar o leitor. Como se fosse um fogo, você deve deixá-lo acender lentamente, para que os leitores possam ver um lampejo de luz se o leitor, a fim de atraí-lo. 2. Vá direto ao ponto rapidamente. Muitas pessoas cometem alguns erros ao escrever um romance, como escrever quase 10 capítulos, mas ainda não sabem o que querem expressar, e escrevem 1 ou 2 dúzias de capítulos antes de chegar ao ponto. Então eu quero dizer, por que você não começa a escrever a partir deste capítulo? É claro que existem algumas obras que possuem muitos capítulos antes de chegar à sua ideia principal, mas isso foi há muito tempo, e o ambiente de criação literária naquela época é completamente diferente do atual. No mundo online de hoje, a capacidade de atenção dos leitores é muito limitada e o tempo é muito precioso. Você precisa chamar a atenção deles nas primeiras linhas e não enrolar muito. 3. Evocar sentimentos profundos nos leitores. Por exemplo, nos romances de superação, a vida anterior do personagem principal é muito miserável, o que geralmente é o motivo da superação. Quanto mais miserável, melhor, pois assim a satisfação será grande quando ele renascer e se vingar de seus inimigos ou até mesmo mudar de vida. 4. O melhor momento para deixar rastros do que irá acontecer.
Muitas pessoas perguntam: quantas palavras é melhor para lançar uma pista, lançar um suspense? Pessoalmente, sugiro que antes de 10.000 palavras, ou seja, cerca de 3 a 4 capítulos, você precisa lançar uma pista. Por exemplo, se você escrever sobre um duelo entre duas pessoas, poderá abrir com uma carta de desafio recebida. Se você escrever sobre dois países em guerra, poderá começar com estamos em desvantagem, mas a arma definitiva preparada na retaguarda ainda está em trânsito. A função da introdução é simples, é informar ao leitor que há um mistério a seguir, mas que não vou escrever sobre ele e que, se você quiser descobrir, precisa continuar lendo e, quando esse mistério estiver prestes a ser revelado, o próximo virá em seguida, para que os olhos do leitor fiquem bem presos. O mistério não é revelado até que a história termine. O Hobbit começaria com as chamas de um dragão, mas sem nenhum corpo visível. O Senhor dos Anéis começa com os anéis sendo invisíveis. Inception começa com um sonho. O Homem de Ferro começa com Stark sendo sequestrado e assim por diante. Se você tiver o cuidado de entender, verá que esses filmes e romances quentes, o início do suspense já o atrai. Agora falaremos dos padrões para ajudá-lo a terminar. Primeiro, comece com um conflito de personagem. Quanto mais intenso for o conflito, mais ele atrairá a atenção dos leitores e lhes dará o desejo de conhecer o resultado do conflito imediatamente. E essa maneira de começar um romance também é a mais comum. Em segundo lugar, começar com flashbacks na forma de lembranças. Nesse modelo de flashbacks, o narrador será o protagonista, ou seja, a testemunha direta da história do romance. Essa maneira de começar primeiro apresenta os resultados aos leitores, em seguida, usa as lembranças para colocar os leitores no enredo do romance. Como os leitores já sabem o resultado do romance, com certeza vão querer saber o motivo de tal resultado, que é a psicologia de leitura do leitor. Em terceiro lugar, o início da descrição do personagem com um caráter distinto. Os leitores que leem romances em rede, é claro, esperam que o romance tenha uma caracterização interessante. Se a imagem do personagem do seu romance for um personagem muito distinto, você poderá descrever o caráter distinto desse personagem para começar. Um mocinho rude, enigmático, que esconde um segredo. Fazer com que os leitores o reconheçam primeiro como personagem e, em seguida, o enredo do seu romance, é algo que muitos experientes fazem na web. Os escritores costumam usar o método para iniciar um romance. Muitas vezes, um personagem inicial bem escrito, para atrair leitores, pode ter o dobro do efeito. Em quarto lugar, comece com a linguagem humorística. Esse não é o meu estilo, mas é bem aceito também. A linguagem humorística pode ser composta por palavras e frases que tenham as características do estilo humorístico, ou pelo diálogo bem-humorado entre os personagens, ou pela narração do enredo bem-humorado e engraçado. Lembre-se de que os leitores leem seu web novel para encontrar alegria. Se seu web novel for muito bem-humorado no início, os leitores poderão se lembrar naturalmente de seu trabalho à primeira vista e depois, ler os capítulos subsequentes. Naturalmente não haverá obstáculo. Em quinto lugar, comece com uma descrição majestosa do ambiente. Você pode usar a descrição do ambiente em prol do personagem e do enredo. Em sexto lugar, comece com fortes emoções dos personagens. Os romances começam com forte descrição e conflito emocional, o que permite que os leitores do romance conheçam primeiro o protagonista, sentindo as mudanças emocionais do protagonista ou da protagonista, de modo que os leitores gostem. Entretanto, para começar com o intenso conflito emocional dos personagens, é preciso ter boas habilidades de redação. Sétimo, o leitor está familiarizado com a maneira como a cena começa. Algumas cenas que são familiares aos leitores aparecem no romance, o que pode fazer com que os leitores se sintam atraídos pelo romance pela primeira vez. No entanto, esse início exige que você escolha cuidadosamente o layout correto da cena, e você precisa ter uma capacidade muito boa de layout e planejamento. Se você conseguir escrever
escrever esse tipo de início pode ser muito melhor do que outras formas de início, e mais leitores poderão sentir a abertura do romance e sua intimidade. Em oitavo lugar, o personagem experimentou frustração no início. A frustração do personagem no início pode estimular a simpatia do leitor. Esse tipo de início de romance também é muito clássico. O que eu desejo deixar claro é que os nossos leitores precisam sentir a mesma emoção dos personagens. Boa sorte em sua escrita. Eu fico por aqui. Um abraço.